Hoje vamos falar um pouquinho sobre tempos difíceis. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 em diante, diz assim: Mas você precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mas mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Nesse capítulo que foi endereçado a Timóteo, o apóstolo Paulo está o advertindo no sentido de prepará-lo para que pudesse lidar com os tempos difíceis que chegariam. Esta mesma advertência Jesus já havia feito aos seus discípulos, lá em Mateus capítulo 10, versículo 16 ao 23. E é também advertência para nós nos dias de hoje. E os tempos difíceis a que Paulo se refere têm a ver, evidentemente, com o tempo que vai passando e cada vez mais as pessoas vão aceitando menos a palavra de Deus, que revela que o amor de Deus, no final dos tempos, o amor de Deus a muitos se esfriariam, e isso por causa da iniquidade que se multiplicaria no fim dos tempos, conforme Mateus 24:12. E essa advertência de Paulo não é para que Timóteo tivesse uma expectativa boa, que todas as pessoas voltariam a aceitar o Evangelho e que todos viveriam em paz, mas ao contrário, que ficasse alerta, porque isso não ocorreria, a não ser no tempo da volta do Senhor Jesus, em grande poder e glória. Não vai ser através da evangelização que haverá paz e tranquilidade no mundo, mas somente com a volta do Senhor Jesus. Mas de onde surgiram essas dificuldades que Paulo aponta aqui? E Paulo passa então a explanar de onde surgiram essas dificuldades, a partir do verso 2, e segue uma lista grande. Nós, a partir do momento que nos convertemos a Cristo, nós somos cidadãos dos céus, conforme o próprio apóstolo Paulo nos diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Mas ainda vivemos neste mundo, conforme João 17, 14 a 18. E esse mundo é governado pelo Deus desse século, conforme 2 Coríntios 4:4. E a advertência que Paulo faz a Timóteo é que teria que lidar com essas pessoas que rejeitariam a verdade de Deus para seguirem os desejos desse mundo. E Paulo cita uma grande lista
mas com um destaque para o amor ou o apego às coisas contrárias à vontade de Deus. Isso listado do versículo 2 até o versículo 4 do texto que nós lemos. E o problema que Timóteo encontraria com relação a estas pessoas é que elas fazem o que é errado, mas elas não se contentam apenas com isso. Elas querem também que aqueles que são fiéis a Deus passem a rejeitar a verdade. E vivem constantemente tentando enganar aqueles que são mais fracos na fé, fazendo com que suas mentiras se pareçam verdade. E muitos fiéis imaturos acreditam e não conseguem discernir esta mentira, conforme versículos 5 a 7, e acabam caindo no engano. E temos que observar que Paulo alerta que esses tempos difíceis viriam através de pessoas com aparência de piedade e uma falsa religiosidade. Piedade, que Paulo está dizendo aqui, é a demonstração de amor, de compaixão e de misericórdia. Essas pessoas que Paulo está dizendo, elas estão dentro da igreja, elas oram, elas jejuam, frequentam constantemente a igreja, de forma regular, todos os cultos elas estão presentes. Mas em sua vida diária, elas vivem na prática do pecado. E por não viverem aquilo que ouvem, acabam fazendo que outras pessoas acreditem que aquilo que elas fazem é natural, é comum e é o correto. Porém, elas não vivem para honrar a Deus, mas sim para buscar os seus próprios interesses. Essa é a estratégia utilizada pelo diabo para plantar o engano, o erro na igreja. Essas pessoas permanecem na igreja prontos para enganar e produzir dúvidas naqueles que são imaturos, e ainda tentam fazer que aqueles que são maduros percam a razão da sua fé. Mas isto não é novidade, pois na época de Moisés os homens já desafiaram a verdade, como nós vemos nos versículos 8 e 9. Mas o apóstolo Paulo foi um exemplo de fidelidade contra estes homens infiéis. E Timóteo pôde testemunhar isto desde o momento da sua conversão, aprendendo com o apóstolo Paulo, vivendo como ele ensinava e como vivia a verdadeira piedade, conforme o versículo 10. Timóteo sabia que Paulo era firme, mesmo em momentos difíceis. Isso nós vemos do versículo 10 ao versículo 13 aqui. Paulo não tinha uma vida fácil, mas tinha confiança plena no Senhor, pois sabia passar por momentos de falta e também momentos de escassez, pois sabia que podia todas as coisas no Senhor, conforme ele mesmo revela em Filipenses capítulo 4, do versículo 11 ao 13. E Paulo passa então a orientar Timóteo para que permanecesse naquilo que havia aprendido com ele, conforme o versículo 10, e principalmente com a sua mãe Eunice e sua avó Lóide, conforme 2 Timóteo 1, verso 5, quando ele cita: sabendo de quem você aprendeu. Timóteo teve à sua disposição não apenas o exemplo do apóstolo Paulo, mas mesmo antes de conhecer o apóstolo Paulo, já havia aprendido a confiar nas sagradas letras, e havia aprendido que toda a escritura é inspirada por Deus e foi escrita para preparar os seus servos, instruindo e corrigindo, e dando ao homem tudo o que é necessário para que ele faça toda boa obra, conforme versos 16 e 17. Aquele que confia no Senhor e em sua palavra tem o preparo necessário para lidar com os momentos difíceis. O texto nos alerta: tempos difíceis virão, verso 1. E há necessidade que os homens de hoje estejam preparados e que confiem na palavra de Deus, como Paulo e Timóteo, e que tenham a coragem para ensinar corretamente e que temam mais a Deus do que aos homens. Podemos ver aqui no fim do capítulo que Paulo dá a receita para passarmos pelos momentos difíceis. E só conseguirão passar por esses momentos aqueles que forem aperfeiçoados através do ensino das Sagradas Escrituras e que permaneçam fiéis a ela, edificados sobre a rocha que é Jesus Cristo.